Golaço, donos da bola no ar a partir de agora. E o Cruzeiro, meu povo? Ai, papai, não tô entendendo nada. O Cruzeiro, quando você começa a animar e já projeta o Cruzeiro somar pontos para dar uma sustentação à gordura alcançada até aqui, o Cruzeiro vai lá e faz o que fez. Frustrante o empate contra o Coritiba, veja aí. Tudo igual no placar. Já entre os técnicos, tá tudo diferente. Nós deixamos o jogo partir e foi muito mal para nós. Os primeiros 10 minutos sentimos que a equipa não estava com aquela energia normal, não estava tranquila dentro de campo. Isso realmente me deixa com muito orgulho, né? O Coritiba jogou respeitando as suas tradições, respeitando a sua camisa, e assim que tem que ser, e enquanto eu estiver aqui vai ser assim. O primeiro tempo começou sem muitos perigos. Jamerson deu trabalho para Cabral. O Cruzeiro respondeu. Wesley saiu cara a cara com Gabriel e bateu para fora. Em questão de minutos, Wesley teve uma nova chance. Tentou o passe para o jovem Robert, que escorregou na área. No segundo tempo, o Coxa gostou mais do jogo. Marcelino Moreno cortou para a perna direita e parou em Cabral. Robson também parou no goleiro. Se o ataque do Cruzeiro não teve uma boa partida, com apenas 2 chutes no alvo, Rafael Cabral foi o senhor do jogo. 6 defesas e, olha, catou até nos lances impedidos. Eu queria vencer, né? Eu acho que esse é meu trabalho. Eu só quero ajudar o time quando precisar e uma pena que a gente não venceu, mas de qualquer forma pontuamos e vamos continuar. Eu valorizo o ponto, né, por toda a circunstância e situação que o Coritiba se encontra no campeonato. O Cruzeiro sempre vai ser Cruzeiro e é muito difícil jogar aqui dentro. Mas hoje o sentimento que nós entramos dentro do vestiário é que o Coritiba merecia uma sorte melhor, né? O Coritiba chegou ao seu 3º jogo seguido no Brasileirão sem perder, mas segue na zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro continua invicto quando joga pelo Brasileirão aqui no Estádio Independência. Teve este empate e outras 4 vitórias. Mas para o técnico Pepa, fica uma preocupação pelo desempenho do time em campo. Temos a responsabilidade de ganhar, como todos têm. Mas nós, quando queremos ganhar a todo custo, mais na emoção e menos com razão e menos na organização, pagamos caro. É que a gente fala da frustração do resultado, da atuação, que não tem nenhuma relação com o que a campanha que o Cruzeiro vem fazendo até aqui tenha gerado na cabeça da gente. Nós projetamos que adversários como os que o Cruzeiro tem agora e na próxima rodada, daria para somar 6 pontinhos, né? Somar 6 pontinhos, mas aí já amargou um empate contra um time que, honestamente, está numa situação de desespero total. Thiago Valu, grande Valuzeiro, boa tarde, bem-vindo. Broxante. Boa tarde. É uma atuação péssima. Eu considero muitos... Quando o Cruzeiro venceu o São Paulo, né, muito se disse... O Cruzeiro não chutou uma bola no alvo, realmente. O Cruzeiro finalizou 5 vezes naquela oportunidade, nenhuma bola no alvo e conseguiu vencer. Mas nem de longe eu comparo a partida que o Cruzeiro fez no domingo contra o Coritiba com a partida que o Cruzeiro fez contra o São Paulo. E teve chute no alvo contra o Coritiba. Uma partida realmente, o Cruzeiro desencontrado, tecnicamente falando. Fisicamente, achei o Cruzeiro aquém. Eu acho que o Cruzeiro tem uma questão seguinte. O Cruzeiro não consegue jogar e o Pepa vai ter que administrar isso com a mesma intensidade seguindo os jogos. O Cruzeiro, com a intensidade que jogou contra o Coritiba, tem que levar em consideração, todos sabemos, o jogo 11 horas é mais complicado, enfim, mas o Cruzeiro nem de longe teve a intensidade e a organização que teve contra o Internacional, por exemplo. O Bruno Rodrigues e o ataque não funcionaram com o Bruno Rodrigues sendo o falso 9, com o Bruno Rodrigues jogando pelo lado esquerdo. Ele que, como todos os outros jogadores também, com sinceridade, o que eu consigo salvar da atuação do Cruzeiro no domingo é 1 ponto, porque se alguém tem que ficar chateado de não ter somado 3 pontos, é o Coritiba, que não que tenha jogado um grande futebol, mas a partida que o Cruzeiro fez foi tão ruim, o Coritiba esteve muito mais próximo de vencer. Dá para tirar dessa partida o seguinte: o Rafael Cabral, grande atuação dele, o Cruzeiro só somou 1 ponto por conta da atuação do Rafael Cabral. De novo. E o Heriberton Palacios, que fez uma estreia ok. De resto, com sinceridade, assim, e o Pepa vai ter que trabalhar muito na seguinte questão. Eu hoje, se sou o técnico do Cruzeiro, não sei o que é melhor para o time.
jogar com um falso 9 ou jogar com um centroavante de referência. Eu vou te falar disso daqui a pouco, eu vou com o Elton aqui, mas antes só informando, atenção, volta pra cá que eu preciso dar um recado pro meu povão, por gentileza. Quem tá aí é o Guto? O Gutão, melhor DTV do Brasil. Presta atenção aqui. Atenção, torcida do Cruzeiro. Thiago Fernandes tem 2 informações importantes daqui a pouco. Fique atento, fique ligado, daqui a pouco Thiago Fernandes vai trazer 2 informações importantes sobre o Cruzeiro. Fique ligado aí. Antes de ir pro Elton, pro Dolly e pro próprio Thiago Fernandes pra gente falar disso todos. Eu sei que você está ávido pela palavra. Você está ávido. Você está querendo falar do Cruzeiro e me parece que você está incomodado. Não, eu estou incomodado um pouco com a situação pelo seguinte. Ontem o Pepa falou algo muito importante e que os jogadores precisam entender. O Cruzeiro chegou até aqui dentro do Campeonato Brasileiro fazendo boas partidas de forma coletiva. E na partida de ontem ele mesmo colocou que o individualismo de alguns atletas superaram aquilo que ele esperava. Você acha que ele meteu letra para quem? O Wesley, por exemplo, é um que às vezes eu acho que ele peca na tomada de decisão. Tem um lance que a bola cai na perna esquerda dele e ele é destro. Se ele puxa a bola para a perna direita, estava chegando o Robert, estava chegando o Bruno Rodrigues. Então eu acho que a tomada de decisão, às vezes, em alguns momentos, pela equipe do Cruzeiro, pode ter se extrapolado na situação de temos que vencer essa partida. Eu acho que ontem, essa ansiedade do pegar e falar assim, gente, temos aqui o Goiás e temos também o Coritiba. 2 equipes que estão brigando ali na parte baixa da tabela. Eles entraram como aquela obrigação de vencer. E às vezes, para um time com um grupo não tão experiente, né, que os jogadores do Cruzeiro são jovens, é um time em formação, às vezes esse momento de temos que fazer os 6 pontos pode ter gerado uma certa ansiedade em alguns atletas. E isso pecou na última decisão dos atletas. Citei Wesley, mas a gente pode falar que ontem, por exemplo, o Vital não fez uma boa partida. Que normalmente é um cara que é o termômetro ali da equipe do Cruzeiro. Sempre faz boas partidas. Há um tempo atrás, o Vital não vem bem. Que ele tá não jogando bem. Mas ontem foi uma partida que me chamou a atenção essa falta de articulação dele. Então eu acho que alguns atletas do Cruzeiro pecaram nessa vontade excessiva. E uma outra coisa, eu de verdade, que colocar o Bruno Rodrigues nessa posição de falso 9 é se tornar um falso dentro de campo mesmo. E acaba, o Valu falou isso acho que foi semana passada, o Valu falou que o medo dele era de perder em 2 posições. Perdia no 9 e perdia na ponta esquerda também. Então, enfim. Deixa eu só ouvir o Pepa. Fala de novo, Pepa. Foi um mau jogo da nossa parte. Mal. Eu arrisco-me a dizer que mal começou o jogo, comecei a ficar logo preocupado logo de início. Costumamos ter entradas muito fortes em casa, fortes mesmo, com bola, sem bola, agressivos, a ganhar duelos. Aliás, em casa e fora. Tem sido um apanágio, tem sido uma imagem de marca nossa. E quando nós, até aos 10 minutos, começamos a perder duelos, começamos a dar espaço, começamos a não chegar lá, começamos a perceber que podíamos ter aqui um dia mau hoje. Arrisco-me a dizer que quem teve no seu normal, ou seja, acima da média, foi o Rafa. Tudo o resto foi um dia mau para todos nós, a começar por mim. Tentamos de tudo dar mais energia à equipa, mudar mais cedo, criar mais vivacidade, mais energia, mais frescura. Mas a verdade é que o jogo na segunda parte ficou completamente partido. Dola, por que o Cruzeiro teve tanta dificuldade ontem? E por que caiu o futebol do Vital? Por que só o Justa tem jogado bem? O que tem acontecido? E eu queria que você falasse da estreia do Palácios também. Eu falei na semana passada que eu achava que não teria uma queda muito acentuada, apesar de reconhecer que o William está jogando demais, joga muita bola, que não teria uma queda muito acentuada. Porque você conhecia o Palácios profundamente? Não. Depois que o Cruzeiro contratou, que eu fui lá ler, que eu fui lá ver vídeo, falei, bom, pelo que eu vi aqui, eu acho que o Cruzeiro não vai ter. E não teve uma queda muito acentuada. Fala disso, Dola. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton, pessoal de casa também. Começando pelo Palácios, uma estreia muito segura, né? Principalmente considerando todo o contexto, né? Jogador que chegou há muito pouco tempo, não treinou tantas vezes assim com os companheiros. Está ainda em processo de adaptação, obviamente, né? Veio do futebol espanhol, então o cara que vai precisar de um período ainda para mostrar o melhor dele já mostrou que tem total condição de pelo menos ser um bom substituto para o William, né? Que vem fazendo uma grande temporada.
Então teve uma estreia muito segura, fez o dele ali direitinho. Tá longe de ser ele o problema do último jogo, né? Acho que o pessoal já passou bem pelos problemas que o Cruzeiro teve na partida, que foram muitos, né? E o principal deles que me chamou a atenção, assim, foi que está começando a assumir, às vezes, aquela vibração mesmo em campo. Sem bola do Cruzeiro não tá legal, né? O time teve muita dificuldade para marcar, o time se perdeu muitas vezes, era um time sem a compactação necessária, um time que estava desconectado mesmo da partida, né? Eu até tenho a teoria de que jogo 11 horas nunca é bom. Eu não consigo lembrar de cabeça assim, é raro. dos que eu assisti foram péssimos. Impressionante como a partida perde, principalmente nisso, né? No aspecto físico, mas também não é desculpa, né? O jogo às 11 já acontece há muito tempo no Brasil, os clubes precisam se preparar, né? Os jogadores. E o que me preocupa é isso, o Cruzeiro sem a bola, estava desconectado, estava sem aquela vibração, meio campo muito desencontrado, só o Jussa marcando, muito sobrecarregado, né? E com a bola o Cruzeiro já alguns jogos vem com dificuldade para criar, né? Aí já é um problema que o Pepa está tentando solucionar, tirou o centroavante, colocou o Bruno Rodrigues de falso 9. Tem essa questão que o Otto falou bem, que aí de repente perde o melhor do Bruno Rodrigues nisso aí, que é um cara que faz a diferença muitas vezes para o Cruzeiro. E assim, eu acho que o problema maior mesmo é coletivo. Eu acho que ele pode voltar de repente com o centroavante, porque o time precisa realmente de criar mais, né? O Vital está muito mal, precisa ou substituir o Vital, que é muito difícil hoje no elenco do Cruzeiro. Não tem um jogador para fazer a função dele, né? Ou de repente fazer uma modificação, voltar com o Bruno Rodrigues para a ponta esquerda, que ele ajuda muito a criar, né? Cria muito perigo pelo lado do campo. Volta com o Gilberto, que para mim é o melhor dos dois. O Thiago tem informações sobre esses questionamentos que você está falando aí. Pelo menos a informação sobre um jogador de meio campo. André, tá me ouvindo aí em cima, André? Daqui a pouquinho, então o André, ele é o cara que precisa fazer com que a audiência espere um pouco. Espera um pouco. Então daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas antes eu queria que você falasse do jogo, do empate frustrante e broxante do Cruzeiro contra o time que é bem limitado, o time do Coritiba. Eu fiquei bem frustrado com a partida de ontem, HG, porque eu imaginava que seria possível sair com os 3 pontos. O Coritiba, embora seja limitado, eu acho que foi até ligeiramente superior ao Cruzeiro. Teve um pouco mais de oportunidades. Teve um pouco mais de oportunidades que a equipe na partida de ontem. Eu fico chateado porque eu acho que ainda tem como esse time do Cruzeiro crescer um pouco mais. E eu acho que o Pepa pode trabalhar um pouco melhor com as peças que ele tem. O próprio Vital, dá para tentar recuperá-lo, dá para tentar mostrar mais com o Vital. É um jogador que, no início da passagem do Pepa, para mim ia muito bem. E aí acabou se lesionando, voltou e não voltou em alguns jogos até foi bem, mas no jogo de ontem não foi bem. Então, dá para recuperar alguns caras. Dá para recuperar o próprio Wesley, que para mim até hoje não se encontrou no Cruzeiro. E eu prefiro ter o Bruno Rodrigues jogando pelos lados como um falso 9. Eu acho que o ideal talvez seja tentar também recuperar um dos centroavantes que ele tem hoje à disposição. Gilberto. Então, pensando no Cruzeiro hoje, eu acho que talvez a palavra-chave seja essa, de recuperação desses atletas. Se o Cruzeiro conseguir recuperar alguns nomes, o time conseguirá, para mim, sem dúvida alguma, se manter na parte de cima da tabela. E a torcida ontem pedindo autógrafo para o Edu fazendo aquecimento na beirada do campo, a torcida do Cruzeiro pedindo. Eu fico pensando, será de verdade que se o Edu tivesse uma jogou chance... Jogou pra caramba ontem. Não é isso. Mas é um time que vocês tratam o Edu como se fosse o Van Basten. Não é isso. Pelo amor de Deus, cara. Quem trata o Edu? Muita gente trata o Edu como se fosse o Van Basten. Muita gente. O Elton é um desses. Acha que a solução, por exemplo, passa pelo Edu que está aí. Eu acho que entrou em campo pela ontem. História que ele fez no Cruzeiro, pelo carinho que ele tem com o torcedor, ele poderia fazer algo além do que está mostrando então esse você jogador. quer o Marcelo Moreno de volta? Não, o Edu eu queria... Resolveria os problemas do Cruzeiro ter o Edu no comando de ataque. Você quer o Dirceu Lopes de volta? Eu queria que o Edu tivesse uma chance. Não teve nesse time. Esse time de 2023 ele não teve nem treino. Cara, mas vamos lá, Elton. Por quê? Vamos lá, Elton. Se ele não teve... Cara, tava voltando de fora. É porque o Cruzeiro, eu tenho falado isso aqui,
O Cruzeiro tem um processo de avaliação O que é Henrique muito Dourado, mais que extenso, avaliou o Henrique Dourado, muito mais extenso. é o que avaliou o Henrique Cara, o Dourado. Cruzeiro vai Beleza. errar. O Cruzeiro vai errar. O Cruzeiro errou com o Nicão. O Cruzeiro vai errar. Vai errar como qualquer outro Não, deve clube ser a erra. única diretoria de futebol que erra do Cruzeiro. Não, pelo erra jeito que direto, é. erra. Não, deve ser, deve ser a Todos única. erram. Ah, Todos não. erram. Do jeito que você tá Por falando, isso deve que eu ser a queria uma única que chance erra. pra Outra coisa, cara, mas vamos lá, você vai manter o cara só porque o cara foi legal. O Cruzeiro e marcou não gols tem ano passado? espaço, a necessidade do Cruzeiro não permite que ele traga jogadores para se recuperarem. Se o Edu estivesse voando, voltasse voando da Arábia, eu teria esse tipo de questionamento que o Elton tem. Não, ele é um jogador que se machucou na Arábia, não conseguiu dar sequência na Arábia. Ele é um jogador que hoje, inclusive, tem que se recuperar fisicamente. O torcedor do Cruzeiro que está acostumado com o Edu sabe que o Edu não está no melhor da forma dele. Então o Cruzeiro hoje ele não tem tempo para recuperar jogadores. Tá recuperando o Henrique Dourado no banco de reservas lá, gastando dinheiro. Essa é a sua opinião, Elton, né? Cara, Essa é a Eu sua tô com o Valu nisso, só que nesse caso do Henrique Dourado, eu tô com o Elton. Ele tá recuperando ele no banco. É, no banco tá lá. Ele não tá jogando. Mas uma coisa é uma coisa, outra Quem é coisa é mais outra caro? coisa. Quem é mais caro? projeção era Eu do quero saber Henrique- de dinheiro. Henrique Quem é Dourado mais ser caro? titular, irmão? Quem é mais caro? Era pra ser titular? Era pra chegar e pra ajudar, porque o Ajudar. Gilberto não tava dando Ok, certo. ok. Aí então, qual é o problema de ter o Edu pra Vocês ajudar? estão fazendo uma projeção que o Cruzeiro Não, tem a questão é que cara nenhum tem um dos carinho a questão já é que tem o nenhum dos Henrique dois Dourado, serve. o Dourado e o Edu pra contratar no mercado, você traz o Edu. Edu. Ah, você tá O Edu. de Sabe qual que é a questão? Sabe qual que é a questão? A solução dos problemas que o Elton Novaes coloca nunca está no Quantos Cruzeiro. jogos de Série A o Edu tem na Nunca está carreira? no Cruzeiro. O de ontem. De ontem. Ele estreou na Série A ontem. Ei, se você não fosse uma pessoa que Eu eu penso- gostasse de confiar, você ia falar que você tá na gaveta, irmão. Eu penso o seguinte, no lugar que você se sente bem, você pode render bem mais. E eu acredito de verdade que pelo carinho que eu vi ontem da torcida do Cruzeiro com o Edu, ele se sentiria bem e seria O futebol não tem espaço para paternalismo, não, é. fosse o campeonato do carinho, O Cruzeiro é um clube de É futebol. melhor. O Cruzeiro É melhor. não é a pai. Paternalismo é da porta da rua para fora. O Cruzeiro é um clube de futebol que precisa de resultados e precisa E quem urgentemente. garante que ele não daria? Mas e quem garante que daria pra você Não, queimar? daria. Resolveu o jogo Fazia ontem ali. pro Coritiba. 2-1, entrou e cravou as duas. As duas que pôs o pé, resolveu. Jogou pouco Ah, tempo. me ajudei. Pouco tempo. Na carreira inteira ele não Eu fez queria um gol tanto em Série A concordar até com o hoje, Elton gente. alguma vez no Não é programa, assim, e eu tava Deus. muito perto de concordar. Porque quando ele começou criticando o Henrique Dourado, eu tava do lado E dele. outra coisa sobre o Pepa, tá? 63 dias que nem Gilberto nem Henrique Dourado marcam gols. Aí a solução volta com Gilberto. Eu não tenho essa certeza. O Pepa mexeu porque a necessidade da escassez de gols apareceu. Pro jogo de ontem, veja bem, meu conhecimento de bola é 0,00001% do Pipa. Mas eu entendo que ontem falei, sexta-feira falei, eu só falo agora o que eu falei antes. Não diria Maurício Salado. Contra o Eu acho adversário isso muito ótimo. fechado, né? É óbvio, é. Mas O já adversário do fez- jeito que veio, já que veio o foi feito, Coritiba. Elton. Ô, Valu, eu sei, Valu. Contra o Cuiabá, Mas tem que ele insistir, enfiou cara. Gilberto e Henrique Dourado. Você tá insuportável, Valu. Não, mas tem que ser insuportável mesmo. Tem cada coisa que a gente escuta que não dá pra não ser Calma, insuportável. Valu, mas isso é minha opinião. Não é possível. Ontem era jogo para o Dom Gilberto. Aí daqui a pouco o Elton mete no meu peito assim. Se eu não te conhecesse, confiasse tanto, eu ia achar que você está na gaveta de Gilberto. Eu defendo muito o Gilberto. Mas eu defendo o Gilberto e defendo o Henrique Dourado. O Henrique eu não defendo, não, mas o Gilberto eu Agora, também. Não, o Henrique eu não gosto, não. Ontem era jogo para o Gilberto. Aí, como ficou 0x0 e tal, o Valu está desqualificando minha opinião aqui. Não comento em cima de resultado. Quem fazem isso são vocês. Nossa, Eu só acho que o Bruno Rodrigues dá uma opção melhor na ponta, porque ele cria muitas situações. Você pede um Aí eu jogador, prefiro. você pede um jogador no Só setor por onde isso. ele é melhor, Mas e você não ganha um jogador para brigar com o zagueiro. Mas dá ali. pra entender também o porquê do Pepa tá fazendo essas alterações, porque nenhum dos dois tá resolvendo pra ele. Exatamente. Aí Cá é entre foda. nós. Ele tá buscando Bruno alternativa. Rodrigues precisa render um pouco mais. É que Muito se o mais. Pepa, veja só Muito como são as mais. coisas, Thiago. Não, precisa. mais. O Bruno Rodrigues, ele deveria ter sido substituído ontem. ele Não o precisa- Wesley. Nunca! Não Mas o Wesley. nunca! Ele deveria ter sido Você nunca substituído. deve tirar o Bruno Rodrigues. Mas Não falta, existe isso. falta Não banco pra existe isso, isso. Thiago ô, Valu, Valu. Não falta existe banco, isso. pai. Não Presta existe atenção isso. no Tirar pai. ele e o Deveria Vidal ser é muito substituído. difícil. Eu peço encarecidamente, Ele e o você só Vital me é muito escute. difícil. Só me escute. Me dê uma condição de eu apresentar meu argumento a você. Eu posso? Pode. O Bruno Rodrigues é o tipo de jogador do elenco do Cruzeiro hoje que você não tira se ele não estiver machucado. Desculpa. É que eu acho que Não colocá-lo tira. de É a falso sua 9 é melhor ruim pra ele. válvula de escape.
mas jogando na dele. Eu não vou. Aí você está pedindo para tirar o Bruno Rodrigues, que ele não estava jogando na dele. Por isso que é um problema de você tirar ele do setor que ele melhor atua, fazendo. Agora, se o Pepa não mexe e vai empatando, e tá. Mas também o Pepa não faz nada. Se ele mexe, a gente critica. Se ele ontem entra com o Gilberto e empata, aí. Voltou com o Gilberto e não virou nada. Olha a situação do Pepa. Só que a projeção do Cruzeiro avançando ainda mais na competição, cara, é nossa, desculpa. A projeção é nossa. Nós estamos colocando no Cruzeiro um rótulo que não é para colocar. Calma. Um dia o Léo me perguntou assim, Léo Figueiredo, perguntou assim, o Cruzeiro pode sonhar com uma Libertadores? Aí a gente ponderou, bom, com esses 2 jogos em casa, contra adversários né, que estão na parte de baixo da tabela, e viraria com G6. 6 pontos. E diante do aproveitamento atual, um G9, tá? Se der. Pode sonhar. Um G9 pode sonhar. Agora, isso é coisa da minha cabeça, da sua. Lá no Cruzeiro não tem ninguém contando com G9, não, irmão. Nem eu. É Sul-Americana para biscoitar uma Sul-Americana. E aí, se entra na Sul-Americana, aí o Cruzeiro, que é um time que tem tradição e não precisa ficar contando isso aqui, né? Daqui a pouco a biscoita uma Sul-Americana. Mas a projeção que vocês estão colocando é para o Cruzeiro campeão, principalmente você, ó. O Cruzeiro campeão brasileiro. Não tem nada disso, HG. E você também. Você também. A minha projeção, a sua projeção do Cruzeiro G4. desde o início do ano é G8. É ficar entre os 8 primeiros. Desde o início do ano, quando começou a montagem do elenco, não era nem o técnico Pepa. Só começaram a montar o elenco, eu falei, eu acho que esse time tem condição de chegar no G8. Pra mim tá entre os 8 melhores. Calma que você vai falar daqui a pouco mais. E eu quero falar mais uma coisa também desse jogo de ontem. Tem uma ontem. pessoa insuportável no dia de hoje, além do Valu, é o André. André tá... Você tá falando no meu ouvido aqui coisas absurdas, mas eu consigo me segurar. Ó,